Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pegando o Seu Cajado e Seguindo. E vamos estar dando continuidade ao tema Jesus é o Filho de Deus. Já tivemos 2 episódios falando sobre esse tema e hoje a gente vai estar dando continuidade falando sobre os milagres ao qual Jesus realizou. Mas como de costume, vamos ao nosso momento de oração. Curve sua cabeça e esteja se rendendo ao Pai. Senhor Deus e Pai, nós nos entregamos, Senhor, diante de Ti, Pai, para Te agradecer, Senhor, por este momento de ensino, agradecer pelo nosso dia, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pelo alimento, Senhor, que não tem faltado, agradecer, Senhor, por ter nos dado a vida e por estar conosco a cada dia, Senhor. Nós entregamos diante do altar, Senhor, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, tudo aquilo, Pai, que nos afasta de viver a plenitude de estar na tua presença, Pai. A gente possa estar em retidão, com o coração rendido, o nosso ser rendido a ti para cumprir, Pai, o ID de levar a tua palavra, o evangelho, Pai, a todos aqueles que estão sedentos e precisam de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar o nosso estudo sobre os milagres ao qual Jesus operou. E o primeiro a gente vai estar lendo lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 37 ao 41, que diz assim: Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Aqui vemos uma situação atípica. Eles estavam navegando em meio ao mar, então vem esse vendaval. E ali o mestre descansa, pois ele já ensinou aos seus discípulos como se posicionarem. Mas ainda assim, ali ele indagou: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé em tudo o que vocês estão vivendo e na autoridade que também está sobre vocês? Mas ainda assim, ali eles estavam céticos. Vamos estar lendo também lá em João, capítulo 6, do versículo 1 até o 21, que diz assim: Passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim se assentaram-se os homens em um número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados, e de mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram.
E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Eis que este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entretanto, num barco, e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram amedrontados. Mas ele os tranquilizou, dizendo: Sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para o qual se dirigiam. Aqui vemos os milagres de Jesus, e todos eles foram demonstrados com seu grande poder absoluto sobre a natureza e também sobre a provisão e a vida. No meio da tempestade, ele ordenou que o vento e o mar se acalmassem, revelando que até os elementos obedecem à sua voz, como também podemos meditar em Marcos 4:39. No deserto, ele multiplicou pães e peixes, promovendo alimento para milhares, mostrando que nada é impossível para Deus, como vemos em João 6:11. Assim como os discípulos, muitas vezes nos assustamos diante das dificuldades e esquecemos quem está conosco. Mas Jesus nos convida a confiar nele, pois seu poder continua o mesmo. Ele é o Deus que acalma as tempestades da nossa vida e supre as nossas necessidades no momento certo. E eu quero compartilhar dois testemunhos aqui. Primeiramente, sobre provisão. Eu vivi uma grande trajetória, sim, com Jesus, mas eu não vivi ministério, eu não vivi chamado. Recentemente, há uma média de 3 anos, que eu estou vivendo isso mais intensamente. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, que eu viva o meu propósito, o meu chamado, a partir do momento que eu comecei a entender com mais maturidade. E tudo se intensificou de uma forma muito grande. E eu sempre fui uma mulher muito trabalhadora, muito persistente, muito determinada, muito detalhista em tudo. E eu sempre fui muito chata com critérios de finanças. Eu nunca gostei de ficar devendo nada com ninguém, era tudo certinho na ponta do lápis. E durante o viver ministério, viver o ID, as coisas começaram a se apertar. E eu fui vendo que as finanças já não estavam mais no mesmo nível, alguns problemas financeiros em casa, com os filhos, e tudo começou a ir de uma forma desregrada, eu dizendo: Senhor, eu aceitei viver o ID, eu aceitei viver a tua palavra, viver o teu chamado, o porquê disso? E o Senhor estava mostrando que como que eu iria testemunhar algumas situações e iria acolher algumas vidas com misericórdia se eu não tivesse passado pela mesma situação, que não era para mim olhar com olhar de problema, mas olhar com um olhar de misericórdia, para mim ver a misericórdia do Senhor, que mesmo quando eu vivi uma crise financeira, a comida não deixou de chegar na minha mesa. Mesmo quando eu passei por algumas crises, mesmo que em silêncio, só eu e Deus, Ele estava ali e Ele enviou pessoas, recursos, e Ele mostrou a sua misericórdia, o seu poder, como Ele estava ali com Jesus a todo momento ali, mostrando aos discípulos, né? Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali ensinando os discípulos
olha com olhar de misericórdia, olha com fé, se movimentem. E foi o mesmo processo que o Senhor fez na minha vida. E o outro testemunho que eu tenho para passar foi sobre a sensibilidade ao Espírito Santo e um milagre, atípico que eu passei. Recentemente a gente começou a fazer a oração da madrugada, acredito que faz uns 3 meses que a gente está fazendo mais constante, e numa madrugada o Senhor me chamou e disse: "Filha, levanta e ora". E eu: "Senhor, daqui a pouco a gente já vai levantar para a oração da madrugada". Ele disse: "Não, agora, levanta e ora, porque está vindo uma tempestade e não é do natural, é um mover diferente". E nisso já estava acontecendo em diversas cidades, que estava passando um temporal devastando muitas cidades. E o Senhor disse que naquela madrugada era para me levantar e clamar, porque não era natural e que era para a gente intensificar. E nessa cerca de um mês, a gente estava um tempo de oração, de compromisso diário, de busca pela presença de Deus, né? E estava assim, algo muito intenso, a sensação do Espírito. Então, foi audível quando ele me chamou, eu estava dormindo, e eu sentei na minha cama e comecei a falar com o Senhor, e estava algo que não era do habitual da oração. Senti um mover diferente, uma autoridade diferente nas palavras que estavam vindo à minha mente que eu precisava declarar. E o Senhor só dizia: comece a declarar sobre a chuva que não é do natural, que você repreende, que é para cessar, declara o nome de Jesus, clama aos anjos do Senhor para que Deus esteja enviando seus anjos, e comecei a declarar. Acredito que foi uns 30 minutos ali em oração, a trovada começou a roncar, né, nos trovão, o vento, e eu comecei a declarar, eu disse: "Senhor, protege nossa casa, protege a vizinhança, protege a nossa cidade, estende o seu manto", e fui clamando. E poucos minutos depois, o vento forte, e estava uma chuva muito intensa, começaram a cair de uma forma acelerada, e daí eu sentei, ainda mais intenso na beira da cama e comecei a orar, orar, orar e declarar o nome de Jesus ainda mais incessantemente. E passou acho que 10 minutos, eu olhei para fora e a chuva tinha parado, tinha cessado, o vento tinha parado, algo assim, tipo, quando vem esses vendavais, eles são duradouros, né, e da mesma forma que caiu, tipo, cessou de uma forma muito rápida. E esse momento ele me fez perceber que, mais uma vez, que os milagres acontecem quando desenvolvemos sensibilidade ao Espírito Santo. Deus deseja nos usar para manifestar o seu poder, mas isso exige entrega, busca e obediência, né? Então, a gente vê ali em João 3:8, o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, foi algo inexplicável, não tenho como explicar. O Senhor simplesmente me mandou levantar, mandou orar, eu fiz, cumpri, e o Senhor então trouxe a sua bênção, a proteção, provavelmente o mesmo desastre que estava previsto para outras cidades iria poder recair sobre a nossa casa, sobre a nossa região, e não ocorreu nada. Foi apenas uma chuva intensa, e o mover realmente estava diferente, não era uma chuva que a gente via diferente, o zumbido do vento estava ressoando diferente, e também o pesar da chuva. E o Senhor nos pediu para orar, clamar, e a gente se posicionou. Então, que a gente possa, né, a cada dia nos posicionar, desenvolver sensibilidade espiritual todos os dias com o Senhor, para ouvir a sua voz e agir também conforme a sua direção. Quando nos rendemos, vemos o sobrenatural se manifestar. Em inúmeros momentos da minha vida e na minha trajetória cristã, eu já pude presenciar os sinais e maravilhas do Senhor, e Ele está disponível aos filhos. Nós só precisamos nos posicionar e realmente entregar tudo aquilo que o Senhor nos pede como renúncia. O Senhor nos pede na nossa trajetória alguns tipos de renúncia.
para que a gente possa ir para o próximo nível. Se a gente não se dispõe de coração, mente, corpo, alma e espírito, nessa renúncia, a gente acaba não acessando esses lugares que o Senhor tem para com a nossa vida. Também vemos que na trajetória de Jesus, ele não apenas curou os enfermos, mas ele também ressuscitou os mortos. Em João, capítulo 11, versículo 43 e 44, diz assim: E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: Retirai as faixas dele e deixe-o seguir. Então vemos que Jesus ele não apenas curava, mas ele também tinha o poder sobre a morte. Ele chamou Lázaro de volta à vida para demonstrar que nele até o impossível se torna realidade. Muitas vezes tem áreas da nossa vida que parecem mortas, sonhos, propósitos, relacionamentos, mas a voz de Jesus tem grande poder para trazer ressurreição a todas essas áreas. Ele nos chama para fora da escravidão, da escuridão e rompe todas as amarras do passado que nos fazia ali escravos daquela situação e nos traz para algo novo, um novo começo. Então, é importante a gente entender que Jesus, ele veio em carne e ele entende os nossos sofrimentos. Ele compartilhou dos nossos sofrimentos em vida. Durante a sua vida na terra, Jesus experimentou todos os problemas da vida que enfrentamos. Assim, sendo que ele compreendeu os nossos sofrimentos. E tem muitas pessoas que dizem assim: "Ah, mas eu estou passando por essa situação, mas lá no tempo de Jesus era diferente, ele não me entende". Ele entende, porque ele morreu tanto por aqueles que estavam naquele momento, né, de outrora, como os que ainda iam vir. Então ele já estava aqui no futuro entendendo tudo que a gente iria passar. Então medite hoje em 2 passagens, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e Mateus capítulo 8, versículo 17. Hebreus capítulo 4, 15 diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compreender-se de todas as nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, mas porém sem pecado algum. E Mateus capítulo 8, 17 diz assim: Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então, Cristo, ele estava no passado, presente e futuro. Então, no momento que ele leva sobre si todos esses acontecimentos, não foi somente por aqueles que já estavam presentes ali, não, foi por aqueles que ainda iam de vir, para aqueles que iriam trilhar o caminho. Então ele trouxe uma promessa de vida a todos nós. Então ele entendeu todo o fator. Quem está com dor de cabeça, problema no relacionamento, tudo isso Cristo entende. E a gente precisa fazer o quê? Entender que ele é o nosso sumo sacerdote supremo e que ele esteve ali, que ele entendeu o nosso sofrimento, só que a gente precisa ter retidão no caminho. É no caminho que ele encontrou o homem cego, ele estava trilhando no caminho, ele encontrou aquele homem cego e trouxe cura. É no caminho que ele vai encontrar você e vai limpar as suas feridas e trazer vida em cada situação ao qual você colocar diante do altar do Senhor. Então, compreenda hoje, Jesus conhece a nossa dor. Jesus ele não apenas nos salvou, mas escolheu viver como nós, sentir como nós e sofrer também como nós. Ele sofreu cansaço,
a destruição, a tristeza e até as tentativas, mas sem pecar. Por isso, ele nos entende plenamente e intercede por nós com compaixão. Quando passamos por tribulações, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Nosso Salvador já percorreu esse caminho e está conosco em cada dificuldade. E ele percorreu esse caminho até que ele morreu na cruz por nós. Traga à sua mente hoje que homens corruptos, malvados, levados por doutrinas, tomaram o Senhor e o executaram, crucificando numa cruz de madeira, como no caso de um criminoso comum. E quantas vezes a gente está neste lugar, como homens corruptos, ainda a cada dia, crucificando ele com os nossos atos? Ele poderia ter salvo a si próprio, mas não o fez, pois foi através da sua morte na cruz que Deus salvaria o mundo. Então Jesus, ele morreu por nós, ele levou sobre si as nossas pisaduras, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Como estudamos lá no começo, quais eram os decretos através do pecado, mas ele levou tudo aquilo sobre ele. E hoje, o nosso passo é tão simples: andar no caminho, andar com retidão, cumprir os princípios, mas ainda assim a gente acha tão difícil. Mas eu posso dizer que o fardo é leve e suave quando verdadeiramente os filhos se colocam no caminhar ali em retidão e estar ali com o Mestre, com o nosso Pai. E vamos meditar lá em Marcos capítulo 15, do versículo 16 até o 39, que diz assim: Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no em um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinho e cravaram sobre a sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve o Rei dos Judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram em suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Golgotá, que significa local da caveira, e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram, dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim ficou escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Junto a Jesus crucificaram dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim as Escrituras que diz: Ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançaram-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo? Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam-lhe dele entre si, exclamando: Salvou a tantos, mas a ti mesmo não pode salvar-te? E o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas
desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, e traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentaram: Vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e estendeu até Jesus para que o sorvesse. E explicou: Deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu no lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião, que estava bem à frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E hoje, mediante esta palavra que acabamos de ler, feche seus olhos por um momento e se imagine ali aos pés da cruz. Quem você tem sido? Aqueles que choraram pela sua morte e clamaram pela sua vida, ou aqueles que estavam ali como acusadores? Pois hoje, ainda assim, muitos se colocam como acusadores e não o reconhecem, não conseguem ver a Cristo e muito menos ao Pai. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Então, ali ele teve um imenso sacrifício pela nossa vida, levou sobre si para que tenhamos vida e fôssemos curados de tudo o qual havia ocorrido. Isaías 53, do versículo 5 ao 6 diz: Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele e mediante estas feridas fomos curados. E verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, nos limpando, nos dando uma veste nova, uma veste limpa, mas ainda assim, hoje, muitos ainda não aceitam essas vestes e não reconhecem que Jesus ressuscitou dos mortos para nós, para que fosse consumado. Depois de permanecer 3 dias na sepultura, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, um ato de grande amor por nós, ali levando sobre si a acusação de tudo o que havia prometido em sua palavra. Então vamos estar lendo e meditando em Mateus capítulo 28, que diz assim: Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegado ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e as suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medos como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos,
e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo amedrontadas, mas com grande júbilo e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos! Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e adoraram. Então Jesus declarou: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciões e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e nos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como havia sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente conosco até os fins dos tempos. Essa passagem ela me chama atenção em algumas partes. A primeira, ali do versículo 2 e 3, que fala da descida do anjo, né? Que devido à sua dimensão, ele vem causa um terremoto nessa região e referente às suas vestes. Aqui também fala que ele fala então com as mulheres e ali indaga, né, que Jesus Cristo não estaria mais ali, mas que sim, ele já havia ressuscitado e ali consumado, então, o que estava na palavra. E o próximo é sobre o versículo 20, que após ele ressuscitar, ele nos deixa, então, ali como um decreto, ensine, né, aos demais, honrem o que vocês receberam e que assim ele também permaneceria conosco até os fins do tempos, que deveríamos ensinar os evangelhos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos também em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia e pela rendição através de Cristo, somos salvos. Vemos também em Romanos capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui eu tenho algo para falar que é muito interessante. Eu fui batizada nas águas com 12 anos, só que eu não tinha muito discernimento daquele ato. Era algo de hábito, né, naquela idade, todos os membros com 12 anos que estavam ali na grade de membros da igreja fossem batizados nas águas.
Então eu participei do curso que teve pré-batismo e tudo mais, mas ali eu não tinha discernimento ainda da totalidade do que era viver em Cristo. E fui batizada, foi um momento muito lindo, mas quando eu completei ali meus 31 anos, que eu mudei de congregação e tive um discernimento diferente do Senhor, eu tive o imenso desejo de descer as águas novamente, porque ali eu tinha conhecimento realmente do que era aquele ato. E eu falei com o pastor local da igreja e pedi que eu queria, então, descer as águas novamente. Não seria batizar, mas seria ali uma confirmação de batismo. E naquele dia, quando eu desci as águas, foi uma experiência totalmente diferente. Ali eu senti que realmente eu estava tendo uma aliança nova com Cristo e que eu estava nascendo para algo novo. Eu senti algo, assim, sair do meu corpo, literalmente. E foi uma experiência maravilhosa. Ali eu entendi realmente essa passagem de Romanos 6:4. Portanto, fomos batizados com ele na morte por meio do batismo. E ali eu tive essa sensação. E o nosso próximo ponto é que Jesus abriu a porta dos céus para nós. Quando a sua obra na terra foi completada, Jesus voltou ao céu para ficar com Deus, o seu Pai. Mas isto também foi por nós, pois ele abriu para nós o caminho para a presença de Deus, aonde podemos habitar agora e para sempre. Vamos meditar em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 22, que diz assim: Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, no seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, achego-nos a Deus como um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Ali eu gosto de ter em mim essa percepção e sensação, porque quando tinha o tabernáculo, Moisés ia até o tabernáculo, Davi ia até a tenda, e ali eles tinham a sensação da presença de Deus. E hoje a gente tem esse livre acesso, então hoje é como se a gente passasse aqueles panos, né, entrando no nosso quarto e acessasse esse lugar, e o Senhor vem com seu derramar e essa conexão, basta a gente estar disposto. Todo aquele que se coloca disposto na presença tem acesso diretamente à glória e ao derramar do Senhor na nossa vida. Vamos ler também João capítulo 14, do 1 ao 3, que diz: Não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não tinha vos dito. Portanto, eu vou e preparai-vos lugar. E quando eu me for e vós tiverdes preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, aonde eu estiver, estejais vos também. Então, precisamos frisar na nossa mente que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, nos deixou o batismo para que venhamos nascer de novo através do Espírito, não da carne nem do sangue, e que ele foi ao Pai e prepara então uma morada que, quando tudo estiver pronto, ele retornará e virá buscar então a sua noiva. E durante esse processo aqui dos vídeos que eu venho gravando para vocês de estudo da palavra, uma das dúvidas que me mandaram durante esse processo é que, se Deus é santo e Cristo levou sobre si os nossos pecados, como ele consegue estar à destra do Pai? Então a gente vai meditar um pouquinho nesse contexto dessa pergunta qual me enviaram.
Essa questão, ela é muito profunda e a resposta está na própria natureza de Cristo e na obra da salvação. Então, nós vamos precisar analisar algumas partes para conseguir dar essa percepção aqui para vocês. Então, o primeiro ponto é que Jesus levou sobre si os nossos pecados, mas ele não pecou. Ele levou o pecado da humanidade. A Bíblia ensina que Jesus carregou os nossos pecados, mas ele próprio nunca pecou. Em 2 Coríntios 5:21 está escrito: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que Jesus assumiu a culpa e a expressão do pecado sobre si, mas não se tornou pecador. Ele foi o sacrifício perfeito, imaculado, conforme diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, em todas as situações ao qual nós passamos, Cristo também foi tentado, mas porém nele não houve pecado. Então, o que aconteceu na cruz? Na cruz, Jesus sofreu a separação de Deus em nosso lugar. Por isso, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Conforme diz em Mateus 27:46. Esse momento representa a ruptura entre Deus e o pecado. Jesus, carregando nossos pecados, experimentou essa separação, mas isso não significa que ele se tornou pecador. O pecado foi colocado sobre ele, mas a sua santidade se manteve intacta. Então, podemos analisar que como ele poderia estar à destra do Pai depois disso. Após a sua morte, Jesus venceu o pecado e a morte ao ressuscitar. Seu sacrifício prova que o sacrifício foi feito por Deus e aceito por Deus. Ele ascendeu ao céu e está à direita do Pai, porque sua justiça foi restaurada e confirmada. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, vemos: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome de que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso mostra que Jesus não está no estado de maldição da cruz. Ele foi glorificado e agora reina com Deus. Jesus pode estar à destra do Pai porque ele não foi contaminado pelo pecado, mas apenas se importou, né, e trouxe sobre si a tristeza, a dor, os pecados que eram nossa. Como ele é o Filho de Deus e o sacrifício perfeito, sua ressurreição e glorificação garantem que ele permaneça santo e digno de estar ao lado do Pai. Então, esta é a resposta referente a uma das perguntas que eu recebi ali no chat, que eu achei muito interessante. Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar enviando, e sempre no final de algum episódio a gente vai estar colocando as respostas dos questionários de vocês. E como de compromisso, sempre ao final de cada tema, a gente tem o nosso selo de compromisso. Então, neste momento, abaixe sua cabeça em rendição e repita comigo: Senhor, eu reconheço hoje Jesus como meu único e suficiente Salvador. Reconheço hoje que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo para suprir a minha grande necessidade de um Salvador. Também, Pai, reconheço que sou pecador, sou pecadora e preciso estar diariamente me alinhando no caminho. Também contarei aos outros que ele veio ao mundo para eles. Levarei o evangelho,
pois hoje, Pai, eu recebo esta semente dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, que o Senhor seja convosco. E o nosso próximo tema falando sobre a cruz.